Já exploramos o que aconteceu com Royce e Isabelle, mas alguns nomes importantes ainda estão faltando. Por isso hoje vamos ver o que aconteceu com Alexa Woods, uma das poucas humanas que realmente se aliou aos Yautja. Vou contar sobre Quinn McKenna, o atirador de elite que enfrentou um predador aprimorado. Fala aí galera, vocês estão bom? Como vocês estão? Belezinha? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer um vídeo bem legal para falar o que aconteceu com Lex Wood, com McKenna e mais algumas historinhas aí que ficaram abertas nos filmes, beleza? Então fica comigo, bora! Antes de enfrentar duas das criaturas mais mortais do universo, Alexa ou Lex Woods já havia alcançado uma das façanhas mais difíceis que uma pessoa pode realizar. Ela foi a mulher mais jovem a escalar o Monte Everest sem o uso de oxigênio suplementar, uma exploradora por vocação e ambientalista por convicção. Lex também era filha de um renomado alpinista. Ela construiu uma reputação liderando expedições extremas pelo Ártico e pelos Himalaias. Também colaborava ativamente com grupos de conservação ambiental. A bicha era braba. Lex também era uma figura respeitada dentro da comunidade de exploradores, não apenas por sua coragem, mas por sua disciplina e liderança sob condições extremas. Lá por volta de 2004, enquanto escalava a geleira Khumbu, no Nepal, ela foi abordada por Max Stanford, um representante da Wayland Industries. Ele ofereceu um emprego como guia de uma expedição na ilha Bolvet, onde uma assinatura térmica misteriosa havia sido detectada sob o gelo. Inicialmente, Lex recusou, a missão estava claramente mal preparada. Mas depois de pensar um pouco, ela aceitou sob uma condição, que os protocolos de segurança fossem seguidos desde o início, e Lex provou que era mais do que apenas uma guia. De todos que estavam ali, ela era a única que priorizava a segurança de todos antes da descoberta. E ali eles acabaram descobrindo uma pirâmide enterrada construída pelos Yautja. Era um campo de caça projetado para jovens predadores completarem seu rito de passagem caçando xenomorfos, que consideravam a presa definitiva devido ao seu perigo extremo. Quando os humanos acabaram ativando os sistemas de defesa da pirâmide, eles interromperam o ritual, desencadeando a libertação da rainha xenomorfa e todos os alienígenas que estavam em estado de sono. A maioria da equipe foi dizimada em pouco tempo, mas Lex demonstrou coragem e inteligência durante todo o processo. Depois que seu colega Sebastian foi capturado e Charles Wayland foi morto enquanto a protegia de um predador, Lex ficou completamente sozinha. Foi então que ela enfrentou cara a cara com um jovem Yautja conhecido como Scar, o último dos 3 predadores enviados para completar a caçada. Em vez de matá-la, Scar reconheceu que Lex não era uma ameaça, mas na verdade, depois de testemunhá-la matar um xenomorfo em troca de sua tecnologia roubada, ele a viu como uma aliada potencial. Como gesto de respeito, Scar armou com um escudo feito do crânio do xenomorfo e a lança feita de sua cauda. Assim começou a aliança entre humano e Yautja. Juntos, eles enfrentaram no ninho para destruir os ovos e deter a rainha alienígena. Lá, Lex encontrou Sebastian impregnado por um facehugger. Ela lhe deu uma morte misericordiosa. E depois disso, Scar ativou seu dispositivo de autodestruição e ambos tentaram escapar da pirâmide em colapso. Pouco antes de alcançar a superfície, foram interceptados novamente por mais xenomorfos. Lex provou seu valor mais uma vez. Scar foi atacado por trás e perdeu o seu lançador de plasma, mas Lex o salvou com um tiro preciso de arpão, e graças a isso conseguiram escapar com um trenó lá na superfície. Lex e Scar enfrentaram a rainha, que a rainha perseguiu até uma torre de água e, usando uma corrente como âncora, derrubaram toda a torre nas profundezas oceânicas e finalmente derrotando a rainha. Galera, vale ressaltar aqui que os xenomorfos eles conseguem sobreviver às condições mais extremas, inclusive o vácuo do espaço. Então é muito provável que essa rainha xenomorfa esteja viva, embora congelada lá no fundo do oceano. Embora tenham vencido a batalha, Scar sucumbiu aos seus ferimentos. Com um gesto final de reconhecimento, um predador mais velho e seu clã se desmaterializaram para recuperar o corpo de Scar, e ao verem a marca do clã marcada na bochecha de
de Lex, que ela ganhou ao matar os dois xenomorfos, o ancião a honrou com uma guerreira digna da sua espécie. Ele presenteou Lex com uma lança cerimonial, e o filme termina com Lex sozinha voltando em direção a um trator de neve para iniciar o seu retorno. Bom, lembramos aqui um pouquinho o que aconteceu no filme, e agora, o que acontece? Embora a história nunca tinha sido continuada nas sequências, nós sabemos que pela novelização oficial que ela sobreviveu e foi resgatada por sua equipe. Anos depois, no filme Predador de 2018, vemos brevemente a lança de Lex exibida dentro do laboratório do Stargazer, uma forte indicação de que ela foi encontrada e interrogada sobre os eventos na pirâmide e as suas armas foram confiscadas como evidência. Se Lex cooperou voluntariamente com o Stargazer ou foi forçada ao silêncio, permanece desconhecido. Mas alguns fãs especulam que ela pode ter se tornado uma conselheira, assim como lá Machiko Noguchi dos quadrinhos, uma personagem que realmente serviu de inspiração para a criação da Lex. Outros acreditam que ela escolheu desaparecer, permanecendo completamente fora do radar. Independente do que realmente aconteceu, uma coisa que é clara: mesmo que Alien vs Predador não seja considerado canônico nas linhagens do Alien ou do Predador, Lex permanece uma das personagens mais memoráveis e subestimadas nesse universo de crossover. Bom, já falamos um pouco da Lex Woods, agora vamos falar do Quinn McKenna. Sem dúvida, o mais infeliz de todos. Não apenas porque o filme em que ele aparece é amplamente considerado uma das entradas mais fracas da franquia, mas porque a história que ele liderou foi uma mistura caótica de sátira, ficção científica e potencial desperdiçado. Mesmo assim, dentro desse desastre, McKenna conquistou algo que poucos humanos podem afirmar. Ele sobreviveu a uma batalha contra o predador mutante. E antes dos eventos do filme, Quinn era um capitão do exército de Rangers lá dos Estados Unidos. Ao longo da sua carreira, ele construiu uma reputação como um atirador de elite letal, com mais de 14 mortes confirmadas. Ele serviu em 4 continentes e era conhecido pela sua eficiência. Embora, segundo a sua esposa, a Emily, ele era um desastre como marido. E deste casamento nasceu Rory, uma criança no espectro de autismo, com uma inteligência excepcional, especialmente em reconhecimento de linguagem e padrões. Quinn era um soldado abalado, divorciado e emocionalmente distante, mas ainda disposto a proteger aqueles que ele amava. Durante uma missão no México contra um cartel de drogas, McKenna testemunhou a queda de uma nave Yautja. Ele recuperou uma máscara biométrica e uma luva, mas a sua equipe foi rapidamente massacrada pelo predador fugitivo e, apesar disso, ele escapou por pouco. E determinado a impedir que o governo encobrisse o que havia encontrado, ele enviou um equipamento diretamente para a casa da sua esposa. O pacote acabou nas mãos de Rory, desencadeando um tipo de caçada. O projeto Stargazer, uma divisão governamental secreta obcecada pelos predadores, capturou Quinn. E eles o rotularam como instável e o colocaram no infame ônibus dos loucos, junto com um grupo de soldados traumatizados pela guerra e indivíduos com diagnósticos psiquiátricos. Juntos, eles formaram uma das equipes mais improváveis de toda a franquia. Soldados quebraram que acabaram enfrentando não um, mas 2 Yautjas, incluindo o enorme predador aprimorado e 2 cães Yautja. No meio desse caos, Quinn foi encontrar Rory e lutou para protegê-lo, e não apenas do predador aprimorado, que queria levar o menino devido à sua função cerebral única. Acreditando que Rory era o próximo passo na evolução humana, mas também um dos operativos do Stargazer que o estavam caçando. O grupo lutou com bravura, mas um por um os aliados de Quinn foram caindo, e no final apenas McKenna, Rory e a doutora Casey Brackett sobreviveram. No final do filme, Quinn assumiu a liderança de uma divisão da Stargazer reestruturada e agora com uma missão muito mais clara de defender a humanidade contra futuras ameaças Yautja. Ele agora trabalha ao lado do filho Rory, que demonstrou uma incrível habilidade natural para entender a tecnologia alienígena. Mas a parte mais importante foi que o predador fugitivo deixou para os humanos uma armadura biomecânica, com 2 canhões de plasma, 3 miras lasers independentes, visão térmica multicanal, camuflagem ativa, garras retráteis e uma interface totalmente legível em inglês, tudo armazenado dentro de uma única luva.
Isso presumidamente foi feito para preparar a humanidade para uma futura invasão Yautja. Curiosamente, essa ideia de uma invasão era algo que a franquia nunca explorou diretamente, mas é uma teoria de fãs que conecta tudo e vale a pena discuti-la. Lá no jogo Predador Hunting Grounds, inclusive eu falei aqui em um vídeo sobre a história do Dutch, a história do Harrigan, um pouquinho sobre essa história que conta no filme. Se você não viu esse vídeo, depois assiste aqui no cardzinho que tá bem legal, fechou? Segundo ele, cada nova temporada de caça estava se tornando mais intensa, mas frequentemente muito mais perigosa. Dante percebeu que aquilo não era mais apenas um predador solitário caçando por honra. Eram múltiplos Yautjas identificando a Terra como um campo de batalha fértil e cheio de presas dignas. E isso o aterrorizava, pois ele temia que um dia a caçada não fosse mais um esporte, mas o início de uma invasão em larga escala. E aí que Royce entra. Embora seu destino tenha sido deixado sem resolução após se separar de Isabelle, alguns fãs acreditam que depois de escapar do planeta de caça e alcançar um dos principais mundos Yautjas, ele descobriu que os predadores estavam divididos em facções. De um lado estavam aqueles que ainda seguiam o código de honra, e o outro um grupo mais agressivo que buscava evoluir a caçada para algo mais e mais violento. Isso também traz um pouco a ideia do que nós vimos lá no final de Killers of Killers. Então essa teoria, essa ideia já traz um pouquinho do que a gente viu e foi confirmado no final de Killers of Killers. Segundo essa teoria, Royce pode ter feito um pacto com uma facção rebelde Yautja que era contra a ideia de uma invasão, concordando em secretamente enviar tecnologia avançada à Terra para ajudar a preparar a humanidade para o que estava por vir. Isso faria o predador fugitivo responsável pela entrega do traje do caçador de predadores como parte desse plano. Claro que com novas mudanças na franquia, novos filmes, essa teoria pode ser considerada não canônica ou reescrita, mas tem um fundinho de verdade no que nós já vimos do Killers of Killers. Então é bom a gente esperar aí o Badlands e ver o que lá vai falar para ver se essa teoria tem um pé, tem uma ideia ou se é apenas uma teoria jogada aí no ar e não faz nada a ver. Mas pelo que a gente viu até agora tem um fundo de verdade. Ainda assim é uma dessas ideias de fãs que, embora não oficiais, ajudam a preencher essas lacunas deixadas pelos filmes. Talvez agora em Badlands ou por meio de novos jogos ou futuros quadrinhos, recebemos mais pistas sobre o que realmente aconteceu com Royce. E se, como alguns acreditam, ele foi o responsável por enviar aquela armadura. Pode ser que ele esteja preso lá junto com os outros, ou pode ser que o Royce vai ser aquele cara que vai libertar todo mundo que está encarcerado ali naquelas câmaras criogênicas. Quem sabe, já pensou o Royce chegar e libertar toda a galera? Bom, seria muito legal ele fazer isso. Como nós já vimos na história que eu contei, inclusive se você não assistiu, eu tenho um vídeo aqui falando sobre o que aconteceu com Royce e Isabelle. Assiste lá, que é uma história bem legal que conta um pouco sobre o que aconteceu com Royce. Fechou? Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Um forte abraço. Valeu, valeu. Fui!